Agora eles vão colocar sua teoria à prova. A exploração de Marte está entrando em uma nova era de descobertas. A NASA colocou uma nova nave, a Mars Reconnaissance Orbiter, em uma longa órbita elíptica em volta do planeta vermelho para uma excepcional pesquisa de 5 anos. Toda vez que observamos Marte com novos equipamentos, nós achamos coisas novas. Essa nave trará mais informações de Marte do que todas as outras missões juntas, fornecendo imagens inigualáveis com a câmera mais poderosa já enviada a outro planeta. Acompanhando os voláteis padrões climáticos diários e as mudanças climáticas a longo prazo, com avançados equipamentos atmosféricos e até mesmo perscrutando embaixo da crosta rochosa por sinais de gelo e água com um poderoso radar subterrâneo. Isso nos dará a oportunidade de olhar para Marte sob um novo ângulo. A MRO irá desvendar antigos mistérios, gerar novas conclusões e, por fim, retirar esse véu cósmico revelando Marte. Marte em Foco. Marte está a cada dia mais claro. Com os últimos avanços realizados pelos cientistas da NASA, a nossa compreensão sobre o planeta vermelho ganha novos contornos. E o veículo que irá mudar para sempre a nossa visão desse planeta proibido é a Mars Reconnaissance Orbiter, ou MRO. Lançada do Cabo Canaveral, na Flórida, em 10 de agosto de 2005, a MRO já viajou mais de 7 meses, percorrendo 160 milhões de quilômetros para chegar a Marte e iniciar sua missão. Acoplados a essa gigantesca sonda de 2 toneladas, estão os mais modernos equipamentos de espionagem cósmica. Entre eles, 2 instrumentos que enviarão imagens detalhadas e dados sobre a atmosfera, a superfície e o subsolo de Marte. Vamos enviar os instrumentos mais avançados que a nossa nação já enviou a um planeta. A energia dessa sonda orbital virá de 2 enormes painéis solares, com uma envergadura de 13 metros de largura para absorver os raios solares. Na parte de cima, há uma imensa antena parabólica de alta capacidade, feita para enviar rapidamente grandes quantidades de informações. Obteremos 10 vezes mais dados do que as naves anteriores conseguiram obter na fase científica inicial. Colocar essa carga útil de 450 milhões de dólares na órbita de Marte requer dedicação e habilidade de centenas de profissionais da NASA, posicionados ao redor do mundo. Os responsáveis pela equipe da MRO são o gerente de projetos Jim Brad e o cientista de projetos Richard Zurek, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, em Pasadena, na Califórnia. Os 2 estão empenhados em ver a MRO liderar o caminho na exploração de Marte. Mas antes, a nave deve ser desacelerada até a velocidade exata para entrar em órbita com sucesso. Essa enorme responsabilidade pertence a Jim Graff. Ele supervisiona a equipe de controle de missão aqui no laboratório. Neste modesto escritório espacial, Graff e sua equipe de operações monitoram e direcionam cada movimento que a MRO faz em sua jornada interplanetária para Marte. Peter, como está indo a nave? A nave está tranquila. Eles coordenam também toda a transferência de dados com as equipes domésticas da NASA e com as agências espaciais internacionais. A MRO utilizou cerca de 1.000 pessoas durante 5 anos para ser construída e depois lançada. E agora será mais um grupo de cerca de 300 a 400 pessoas para operá-la e garantir que ela realize sua missão, que é chegar a Marte, colher as informações científicas e analisá-las. É um grande desafio. São muitas pessoas que terão de fazer seu trabalho corretamente para que a equipe toda tenha êxito. Os cientistas da NASA não estão subestimando nada. Mais da metade de todas as naves enviadas ao planeta vermelho quebraram, colidiram ou sumiram no espaço. O sucesso da MRO depende do delicado processo de inserção orbital iniciado recentemente. Se a sonda não fosse capturada pela atração gravitacional de Marte, teria se afastado sem controle pelo espaço. Se ela se aproximasse demais do planeta, teria explodido na atmosfera e se perdido para sempre.
Quando a MRO se aproximou do planeta pela primeira vez, ela passou por uma manobra angustiante denominada Inserção Orbital em Marte, ou MOI em inglês. Nesse momento específico, precisamos acionar nossos propulsores. Precisamos ganhar velocidade suficiente para que a gravidade de Marte nos puxe. Não vamos saber se tivemos êxito para entrar na órbita de Marte durante pelo menos meia hora, quando ela passar por trás do planeta. Esse será um momento de grande expectativa para todo mundo aqui. A inserção precisa acontecer ou perderemos a missão inteira. Se tudo sair conforme o planejado, a primeira órbita da MRO demorará 35 horas para se completar. A nave paira a 43 mil quilômetros acima do planeta para depois retornar a uma distância de menos de 240 quilômetros da superfície. A cada volta subsequente, a MRO será desacelerada de sua velocidade máxima, de mais de 17 mil quilômetros por hora, e a grande órbita elíptica será reduzida a uma órbita quase circular. O que nós precisamos fazer é reduzir essa órbita de 35 horas para mais ou menos 2 horas. E nós faremos isso com uma tática denominada aerobrake, em que a própria nave tocará de leve a borda da atmosfera de Marte. E ela utilizará a fricção com as moléculas da atmosfera para desacelerar, algo semelhante ao que aconteceria se você estivesse andando de bicicleta e abrisse os braços para diminuir a velocidade. Durante os próximos 7 meses, em mais de 500 voltas, a MRO estará a uma altitude de voo de cerca de 270 quilômetros acima do planeta, uma altitude média mais baixa do que todas as sondas anteriores. Depois, em novembro de 2006, os cientistas ativarão à distância os instrumentos da carga útil da MRO e iniciarão a fase científica primária. O Dr. Richard Zurek lidera a equipe científica da MRO. Este é um modelo da metade do tamanho da Mars Reconnaissance Orbiter, para vocês terem uma ideia. Ele e seus colegas estão ansiosos para colocar a sonda em funcionamento. Com 6 instrumentos básicos a bordo, há muitos dados a serem coletados. O objetivo principal, encontrar sinais de vida em Marte. Isso que nós estamos vendo é o compartimento de carga. Isso ficará na frente para Marte quando estivermos em órbita ao redor do planeta. Este é o nosso grande telescópio, o instrumento HiRISE. É um gerador de imagens de alta resolução, com o qual nós nos aproximamos e olhamos os detalhes do que estiver na superfície. Para ver a área ao seu redor, nós temos o gerador de imagens de composição, ou CTX. Este instrumento tem uma abrangência maior e baixa resolução. Ele nos fornece uma cobertura regional. Este instrumento, a sonda climática de Marte, acompanha todas as mudanças atmosféricas durante um ciclo anual completo. Em relação à temperatura da atmosfera, o tipo de vapor d'água e o tipo de poeira que está soprando na atmosfera. Agora temos outro instrumento meteorológico. É uma câmera que enxerga de um horizonte ao outro. Nós obtemos uma espécie de casca de uma laranja de cada uma das 13 órbitas por dia. Juntando tudo, você tem um mapa global diário do clima do planeta. Este instrumento é o CRISM. Esse é o nosso espectrômetro de imagem. O que fazemos com isso? Analisamos a composição da superfície, porque queremos ver não só o seu formato, como também do que ela é feita. Na parte traseira da nave, nós temos outro instrumento que é o SHARAD, o radar sonar que penetra na superfície à procura de camadas de gelo. Nós queremos ver as coisas com detalhes, o formato da superfície. Nós queremos ver a composição da superfície. Queremos ver o que há na atmosfera e como ela interage com a superfície. Portanto, podendo apontar nossos instrumentos, obter imagens e as análises de composição, tudo ao mesmo tempo, é uma parte importante do que nós fazemos. Apesar da carga útil a bordo da MRO ser bastante revolucionária, não é a primeira vez que uma sonda fornece dados valiosos sobre Marte. Atualmente, 3 naves veteranas continuam sondando o planeta em sua atmosfera mais externa. Desde 1999, a sonda Mars Global Surveyor completou mais de 20 mil órbitas e registrou quase 140 mil imagens do planeta vermelho. Em 2001, as câmeras infravermelhas da Mars Odyssey começaram a gerar mapas detalhados dos minérios marcianos, a registrar as temperaturas da superfície e a analisar as composições atmosféricas. E em 2004, a Agência Espacial Europeia, a Mars Express, começou a acompanhar o aumento e a diminuição das calotas polares do planeta. Utilizando o seu radar subterrâneo, a sonda também começou a perscrutar embaixo da crosta marciana à procura de depósitos de gelo e água embaixo da superfície vermelha. Os instrumentos da MRO foram projetados para complementar e ampliar as capacidades dessas sondas.
Mas uma das maiores contribuições da atual frota orbital foi preparar o caminho para que 2 pequenos geólogos chegassem ao solo marciano. Durante décadas, a resolução das imagens de Marte captadas por telescópios e sondas era baixa demais para mostrar os detalhes mais específicos que os cientistas buscavam na superfície. Mas os Mars Exploration Rovers, ou veículos de exploração, Spirit e Opportunity, trouxeram novidades. A capacidade de se movimentar e ver novas áreas. Nós ficamos na expectativa quando esses assistentes robóticos abriram seus olhos mecânicos em 2004, dando-nos uma perspectiva totalmente nova do planeta vermelho. Uma visão ímpar. Um panorama de 360 graus da crosta de Marte. De repente, Marte entrou em foco. Uma superfície rochosa e desigual, pontilhada por imensas crateras e marcada por longas cadeias montanhosas. Os 2 veículos foram enviados para descobrir se as condições desta terra devastada e aparentemente estéril podem, algum dia, ter tido vida. Eles racharam, perfuraram, reviraram e analisaram as rochas de Marte, em busca de sinais de água em estado líquido, o principal ingrediente para a vida aqui na Terra. O veículo Opportunity encontrou algo primeiro. E o que seria uma atacada certeira interplanetária, ele basicamente aterrissou em uma pequena depressão apelidada de Cratera Águia, perto de um fino afloramento de rochas. Depois de poucas semanas de inspeção mais minuciosa, os cientistas da NASA deram uma notícia que chocou o mundo. Chegamos à conclusão que as rochas daqui já estiveram submersas, em água em estado líquido. Esse é o tipo de lugar que já foi apropriado para a vida. Mas isso não significa que existiu vida, isso nós não sabemos. Mas esse foi um lugar habitável de Marte em um determinado momento. Agora a pauta já havia sido dada. Já que existiu água corrente, pode ter existido vida em Marte. A NASA distribuiu suas ordens. Procurar água em estado líquido e buscar condições que possam ter sustentado a vida na superfície ou embaixo dela. Marte tem apenas metade do tamanho da Terra, mas possui praticamente a mesma quantidade de terra firme, cerca de 148 milhões de quilômetros quadrados. Então, os cientistas da NASA tinham de repensar para obter uma visão bem mais abrangente. Eles precisavam de um equipamento que pudesse fotografar, mapear e analisar grandes extensões do planeta vermelho com detalhes sem precedentes. Na primavera de 2005, esse equipamento já havia tomado a forma da MRO, uma nave capaz de colher muitas das mesmas informações colhidas pelos veículos terrestres, mas em uma órbita de 320 quilômetros acima da superfície. Os cientistas deixariam de ficar limitados a alguns pontos de Marte. Agora eles poderiam examinar o planeta vermelho por inteiro. Aqui na Lockheed Martin Space Systems, em Denver, no Colorado, a MRO saiu das pranchas de desenho para se tornar uma realidade de 2 toneladas. Levou 5 anos e centenas de profissionais especializados para projetar a sonda e construir os instrumentos de sua carga útil polivalente. O cientista de projetos da MRO, Richard Zurek, está presente para acompanhar a HiRISE. A câmera de alta precisão será acoplada à nave. Cada vez que levamos uma nova geração de instrumentos para Marte, a fim de vermos mais detalhes do que podíamos ver antes, nós vimos novos fenômenos. Respondemos algumas perguntas e descobrimos que aquilo que pensávamos que Marte era, não era verdade. O que faz esta sonda ser diferente é que vamos ver Marte com detalhes onde antes não era possível ver. Essa sonda servirá de ponte entre a extensa cobertura das outras sondas até a resolução mais alta que nós vimos, mas só que em alguns poucos locais. Agora nós estamos tentando descobrir qual é o melhor lugar para o próximo pouso. Serão novamente os mesmos lugares? Talvez não.
A resolução mais alta virá do olho da MRO no céu, a HiRISE, ou Experimento Científico de Imagens de Alta Resolução, o maior instrumento da sonda, pesando quase 70 quilos. É a câmera mais poderosa já colocada na órbita de outro planeta. As sondas anteriores de Marte eram capazes de identificar um local mais ou menos do tamanho de uma mesa de jantar. Mas com a órbita de baixa altitude da MRO, a HiRISE será capaz de detectar um objeto do tamanho aproximado de uma bola de praia. Um dos projetistas do instrumento, Laszlo Kasteli, descreve o detalhamento que a HiRISE irá alcançar. Esta rocha aqui é mais ou menos do tamanho que nós podemos ver bem com a câmera da nave da Mars Global Surveyor, que está atualmente na órbita de Marte. Ela tem cerca de 4,5 metros e é uma pedra de bom tamanho. No entanto, com a HiRISE acreditamos enxergar melhor, umas 5 vezes melhor. E seremos capazes de detectar as rochas que tenham este tamanho aqui. Esta tem mais ou menos 1 metro. E uma das vantagens da HiRISE é que ela vai tirar essas fotos de alta resolução em cores. Nós temos muitos interesses científicos em Marte, mas um deles em particular é saber o que a água fez por lá. Especialmente quando a água muito quente reage com a rocha, ela pode mudar a cor da rocha. E aqui temos uma pedra que foi alterada para uma cor vermelha, com a água quente que correu por ela. A água quente pode fazer várias coisas e mudar as pedras para uma cor verde também. E com a HiRISE podemos ver onde as pedras foram alteradas para essas cores diferentes e ver o que a água andou fazendo. E esperamos que isso nos ajude a conduzir as futuras missões aos locais onde a água tenha feito as coisas mais interessantes em Marte. A HiRISE fotografará áreas importantes do planeta vermelho, mas só irá focalizar as lentes em 1% da superfície marciana. Ela irá trabalhar em parceria com o gerador de imagens de composição da MRO, ou CTX, que irá analisar grandes faixas da superfície com uma resolução bem mais baixa do que a HiRISE, em busca de áreas que despertem o interesse dos cientistas. Nas missões anteriores, a CTX teria sido a câmera de alta resolução. Esta era a melhor resolução que nós tínhamos. Richard Zurek ilustra como as duas câmeras trabalham juntas, usando um mosaico de fotos compiladas de sondas anteriores. Havia áreas claras e escuras e nós achávamos que entendíamos o que eram essas coisas. Mas quando você vê com uma resolução melhor, de repente, você vê o que realmente é. Os pontos escuros são dunas de areia, por exemplo. O detalhe que você pode ver é da melhor resolução da nave atual. A HiRISE será capaz de obter imagens 3 ou 4 vezes melhor. Mas o gerador de imagens de composição foi feito para obter isso em áreas mais extensas. Quando a CTX identificar um alvo, a HiRISE utilizará um zoom para ver mais de perto. E nós teremos imagens bem mais detalhadas de pequenas porções dentro das fotos de composições maiores e poderemos dar mais detalhes sobre como a variação das cores está distribuída no solo. Até agora, esse nível de detalhes nas imagens só podia ser gerado pelas câmeras a bordo dos Mars Exploration Rovers, que patrulhavam o solo em áreas extremamente limitadas. Agora, isso pode ser gerado em órbita de praticamente qualquer ponto do planeta. Uma outra coisa diferente que podemos fazer com a HiRISE é tirar estereofotos. Ao tirar 2 fotos da mesma área, nós podemos montar um modelo topográfico tridimensional daquela parte de Marte. E podemos ver as rochas e os rochedos em 3 dimensões, e não apenas em uma foto bidimensional. Apesar do espelho primário de 50 centímetros da câmera ter uma extensão de campo de visão de apenas pouco mais do que 1 grau, uma fotografia média da HiRISE cobre uma faixa retangular imensa de mais ou menos 6 por 12 quilômetros de extensão. E cada pixel individual cobre uma parte pequena do solo de apenas 30 centímetros de extensão. Por isso, precisamos ter muitos pixels para cobrir tudo. Aliás, precisamos de mais de 1 bilhão de pixels. E um dos nossos grandes problemas é enviar todos esses pixels da parte de trás da câmera para a aeronave e depois enviar à Terra. Essa imensa quantidade de dados necessária para cada imagem será enviada diretamente para um grupo de antenas altamente sensíveis na Terra, preparadas para captar os sinais do espaço. A MRO transmitirá sinais através do espaço para 3 principais unidades de comunicação na Califórnia, Espanha e Austrália, e por fim para a central da MRO no laboratório de propulsão a jato.
Apesar da velocidade da radiotransmissão da MRO ser 10 vezes maior do que a das sondas anteriores, processar essas fotografias enormes levaria semanas. Mas essas novas imagens de Marte levarão os cientistas a procurar zonas ricas da superfície. A câmera será focalizada em depósitos e formações terrestres criadas por processos geológicos e climáticos. Isso ajudará os cientistas da NASA a determinar a história de Marte, inclusive a origem e a idade relativa dos sulcos, camadas polares e vulcões. E por fim, todas essas informações e os detalhes impressionantes fornecidos pela HiRISE serão usados para mapear digitalmente locais de pouso totalmente novos para futuras missões a Marte. A Mars Reconnaissance Orbiter não começará a fase científica da missão até que o aerobrake tenha sido concluído com sucesso e entrado em uma órbita constante em novembro. Nos próximos 5 anos, um de seus principais objetivos será analisar a superfície de Marte em busca de sinais de água em estado líquido, o principal ingrediente da vida aqui na Terra. Durante o ano de 2004, os Mars Exploration Rovers da NASA continuaram a descobrir incríveis novas evidências de que a água em estado líquido